Então, bom dia a todos. Eu percebi que pela aula passada, muita gente ainda tem dificuldade de entender os três elementos de qualquer algoritmo, do ponto de vista das operações, né? Que são sequência, os condicionais e as repetições. São os laços. Então, por que essa dúvida? Não sei de onde ela vem, né? Mas aparece. E isso é fundamental para a gente entender, né? Repetição é fundamental para depois a gente entender o que é uma redução. Né? Então, eu vou começar a aula de hoje falando um pouco do que é uma repetição, para que vocês entendam quando chega um problema, porque assim, eu estou entendendo porque o professor está mostrando, né? Ele está mostrando, então entendi que é uma redução, mas a ideia não é entender por que eu estou mostrando, é o ponto aonde eu estou mostrando que vai coincidir com o ponto onde você vai ver o problema. Qual é essa que é a grande sacada que a gente tem que ter, tá? Para resolver problemas, para estudar computação. Que o professor está aqui dizendo qual é o ponto a partir do qual vocês vão usar aquela técnica. E aí vocês estão preocupados em entender só a técnica e esquece qual é o ponto de partida. Onde é que eu vejo num problema que eu posso usar aquela solução? Esta é a sacada. Porque a solução ela está aqui. Mas aí fica na hora, mas e agora? Eu vou usar o quê? Né? Então, esta parece ser o principal desafio de vocês, que é olhar para o problema e dizer assim, por onde que eu consigo resolver isso? Mas eu só tenho 3 ferramentas para isso, que é sequência, condicional e repetição. Só vou usar essas 3. Qual o laço que eu vou usar? Qual o condicional que eu vou usar? Né? Fica a escolha de qualquer um, mas ela tem que pensar que todo laço tem uma condição de parada. Todo laço ou repetição tem alguma coisa que se repete, que são semelhantes, vai se repetir. Eu vou fazer aquela operação 200 vezes. Então, faça um algoritmo que leia 2 números, beleza. Lê no 1 e lê no 2. Mas se você pensar assim, faça um algoritmo que leia 50 números, faz sentido para vocês? Leia no 1, leia no 2, repetir a mesma função, a mesma operação em 50 linhas? Ou eu posso pensar nisso diferente? Então, é semelhante à ideia de multiplicação. Quanto é? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. É a mesma coisa. Leia 5 números. Aí você vai leia no 1, no 2, no 3, no 4, no 5. Entendeu? Aí vai botar, leia no 1, leia no 2, leia no 3, leia no 4. Está repetindo. Então, quando a gente coloca a ideia
de onde a gente vai olhar, eu tenho que olhar o texto, eu tenho que aprender a interpretar o texto. 90% do trabalho de vocês em computação é a interpretação de texto. De verdade. Se vocês aprenderem a interpretar texto, tiver calma, pensar no que está sendo cobrado, o negócio flui. 90% é um exagero, mas 70% com certeza. Tá? 70% com certeza. Tá? Então, quando acontece assim, olha, some N números, ou calcule não sei o que de não sei quantos números, leia várias vezes a mesma coisa, repita várias vezes a mesma coisa, várias vezes, mostra que eu posso usar um laço. É só olhar o que está no texto. Opa, laço. Né? Vou falar laço porque repetição eu acho mais difícil de falar do que laço. Tá? Então, entendam isso. Vai aparecer lá X números. Leia 10 números. Pô, para ler 10 números, eu vou ler um número. Eu sei ler um número. Para ler 10 é repetir essa mesma operação de ler um número 10 vezes. Ou veja quantos números você vai leia primeiro, quantos números você vai ler, quantidade de números, tarará, tudo é X, tudo é laço. Isso não é só no meu. Eu vou dizer de novo, vou deixar bem claro para vocês. O trabalho, ele demora muito mais para vocês interpretarem do que para vocês darem uma solução para ele. A solução tende a ser mais simplificada quando vocês interpretam melhor aquilo que eu estou escrevendo. E eu simulo exatamente a conversa, é uma simulação, óbvio, exatamente a conversa que vocês vão ter com os clientes. Porque conversa com o cliente, o cara vai falar 200 mil coisas. Você tem que extrair dali aquilo que é importante. Então, aquilo que é importante, a gente passa a perceber. Quando é que a gente vai acontecer isso? Não é quando vocês se formarem, é a todo momento vocês têm que estar de olho nisso. Porque vocês só vão ficar bom em extrair o que é relevante enquanto estiverem treinando. Não tem uma varinha mágica. Então significa que eu tenho que errar muito. Tem que errar bastante. Eu já disse, quanto mais vocês errarem, melhor. Qual é a melhor hora de errar? Antes das provas, antes das avaliações. E como é que eu faço isso? Fazendo exercício. Mas como é que eu sei que eu estou errado? É só ver se você não conseguiu concluir. Se eu não conseguir concluir, significa que eu tenho que fazer o quê? Procura o professor. Pronto. Não pergunta para o amigo, né? Pode ser que até o amigo te responda. Tá? Mas, né? Porque vai chegar uma hora que você vai dizer assim, entendi. Beleza, entendi. Até lá, não entendeu. Não entendeu? Pode perguntar 200 mil vezes. Eu não tenho limite para vocês irem lá na minha sala. Cadê o Vitor? Né, Vitor? Vitor já está campeão de ir lá na minha sala. Ele vai lá, daqui a pouco ele está com a chave na minha porta. Tá? Beleza? Então, eu vou repetir isso 200 vezes. Isso é um laço para a gente. O que é um laço? Um laço o que a gente tem que pensar no laço? Um laço, ele precisa, todas as operações em computação, elas têm que ser finitas, não todas, tá?
Existem coisas que tem que rodar 24 horas por dia, então elas são infinitas, mas isso é uma outra história. Tá? Mas na grande maioria das vezes, você vai entender que um algoritmo é um conjunto de ações finitas, que tem uma entrada de dados que eu avaliei para poder construir o algoritmo, que vai ter uma saída esperada. Certo? Então, antes de entrar num laço, eu tenho que ter a minha condição de permanência nesse laço garantida, ou não. Se não está garantida, ela simplesmente vai para a próxima condição. Mas, se eu quero executar várias coisas neste laço, não interessa a quantidade de coisas que eu quero fazer. Não interessa, se ele está dentro do laço, ele vai executar uma a uma. Mas, em algum momento, eu vou ter que alterar a minha condição de saída ou de permanência. Em algum momento, eu tenho que alterar essa condição de permanência. O momento aonde? Dentro do laço. Senão, vai entrar em loop. Então, toda vez que vocês pensarem em laço, pensa em 2 vezes 5. Entendeu? Ou seja, apareceu, leia o número 5 vezes. Opa! Ou leia 5 números, que dá a minha condição de parada. Qual é a minha condição de parada? Eu tenho que contar. Como é que eu estou contando aqui? Qual é a minha condição de parada aqui? É que eu não encontre mais um sinal de mais. Quando eu não encontrar mais o sinal de mais, eu paro. Então eu vou ler 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Parei. Essa é a minha condição de parada. Mas como é que eu sei que eu li 5? 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. O que é que eu sei? Eu sei uma outra variável para contar. Eu comecei de quanto? De 0. Porque eu podia começar, 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Entenderam? Então, eu tenho que saber contar. A partir de quanto? A partir de onde? Então, tem que tirar do automático de vocês que as coisas acontecem. Não, elas não acontecem na computação. Vocês têm que mandar elas acontecerem. Nada é automático na computação. Nada. Então vocês têm que mandar fazer. Nada é automático. Nada. Certo? Algumas operações estão na linguagem de programação. Mas para elas estarem na linguagem de programação, foi preciso alguém mexer nos registradores lá e dizer, olha, isso aqui, esse 0 mais 0, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, significa tal coisa. Que é a aula que esse professor de 8 horas dá. Que é a aula de circuitos. Que é entender como é que as coisas vão acontecendo. Mas a gente não precisa chegar agora neste nível. Mas a gente pode. De construir uma linguagem do zero.
Então a gente tem uma linguagem de alto nível para saber que existem alguns comandos que já são próprios da linguagem. Mas alguém já programou isso. Só que vocês vão programar outras coisas. Não é que nasceu com o computador. Não é que nem vocês, que já nasceram aprendendo a chorar e a respirar. O computador não aprende a chorar, a respirar, nada. Ele esquece toda vez que tem que mandar ele fazer de novo. Beleza? Tá? Então, repetição, vocês vão olhar para isto aqui. Todas as vezes. O que é? Tarará, 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 tarará. Então, no meio do caminho, no meio da condicional, eu tenho que alterar a minha condição de impermanência. Porque se eu não alterar, tem um erro. Então, eu estou alterando a condição de permanência antes do laço e depois do laço. Ou antes do laço e durante o laço. O que eu estou fazendo aqui? Contador recebe 0. E aqui, contador recebe 1, 2, 3, 4, 5. O que é a minha condição de parada? Enquanto o contador for 5, for menor do que 5. Ou enquanto o contador não chegar a 5. Como é que ele não chega a 5 a partir do 0? Ele tem que ser menor do que 5. Entenderam? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Beleza. Se alguém tiver dúvida e está com vergonha de perguntar, pergunta depois. Tá? Se não, considera isso, eu vou considerar isso como entendido. Beleza. Tá? Então, eu quero que agora vocês façam um programa que leiam 10 números e me dê o maior deles. Programa não, algoritmo. Agora, já. Ler 10 números e me devolver o maior deles. Bom, só para dizer que o meu está errado, tá? Mas a ideia é essa, mas está errado. Por que eu estou dizendo ler 10 números quaisquer? Se eu ler menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, quem é o maior? Menos 1. E nunca vai aparecer menos 1, vai aparecer 0. O correto, o algoritmo correto, seria isso. Quebrar o galho de vocês. Parece a mesma coisa, mas não é.
Parece a mesma coisa, mas não é. Igual Denorex. Denorex é coisa muito antiga para vocês. Tá? Não é a mesma coisa. Porque uma coisa que vocês precisam entender é que existem números negativos. Então, se existem números negativos, é só olhar, né, a régua dos números inteiros, vocês vão ver que menor do que zero é menos 1. Mas menos 1 é maior do que menos 2. E esse meu programa está errado. Mas esse aqui está certo. Então, no caso, esse da esquerda ele vai ler dois números, né? Aí vai fazer a verificação se um número é maior que o outro, ele vai substituir. Eu vou pegar o primeiro número e vou chamar ele de maior. Ponto. Eu não tenho outros, então para mim o primeiro é o maior. Por isso que eu já comecei com quantidade 1, porque o primeiro já é o maior. Pronto. A partir de agora, eu vou ler 9 números, porque quantidade já é 1, vou ler isso aqui, vai virar 2. E assim sucessivamente. E aí eu vou comparar. Se esse segundo número é maior do que o primeiro, então maior. Se ele for, só substitui. Quem não chegou nem perto disso aqui? Tá bom. Então, vejam que o problema não é entender o que está escrito, é entender por que eu cheguei aqui, da onde que eu parti. Da onde que eu parti? Leia 2 números e entenda qual é o maior. Aí, a primeira ideia pode ser essa. E se não, eu vou pegar arbitrar um valor qualquer como sendo maior. Então, é a mesma coisa quando você diz, eu vou arbitrar um valor qualquer para limpar meu vetor. Não existe limpar vetor. Né? Então, se eu perguntar assim, eu tenho 365 dias no ano. Eu quero saber qual foi a maior temperatura daquele ano. É o mesmo problema. Só que você está pensando em Manaus, mas eu posso pensar em Buenos Aires, que posso ter valores negativos. Se eu arbitrar 0 como sendo maior, eu posso pegar lá, sei lá, o norte do Canadá, né? Então eu posso perguntar assim, no meu inverno, qual foi a maior temperatura do inverno? Se eu pensar na Antártica, se eu começar com quantidade maior, 0, me lasquei. Eu vou ler 365? Não. Eu vou ler. Por quê? Porque eu estou falando da mesma coisa. Qual é a mesma coisa?
É o número. Então, olha, como esse aqui não é igual a esse, eu estou falando do mesmo. Se eu vou contar quantas carteiras tem aqui, certo? Como é que vocês contam? Uma a uma? Ou vocês fazem uma matriz? Para entender, olha, tem 10 aqui, 6 filas de 10, 60. Vocês contaram 10 iguaizinhas. Ah, mas isso aqui não vai contar? Não, porque isso aqui é diferente. Então, laços servem para contar coisas que são iguais. Então, outro detalhe, né? Quando é que eu vou usar o laço? Quando eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar próximo. Eu tenho que olhar o que eu estou contabilizando, tá? São valores, são coisas. Estou chamando de valores, mas pode ser qualquer coisa, tá? São coisas, são objetos iguais, tá? Das mesmas características, iguais no sentido de vou botar aqui semelhantes, tá? 8. Vou colocar 8. Vou falar de semelhantes. O que são semelhantes? Que tem as mesmas características. Então, quando eu digo que tem as mesmas características, eu posso contar aqui, ó. Quantos homens e quantas mulheres tem aqui? Eu vou olhar as características. Ninguém é igual a outra aqui. Certo? Cadê o Gabriel? Né? Mas o irmão Diego dele está aí. Mas ele não está igual ao irmão Diego. Entenderam? Mas tem as mesmas características. Então, não necessariamente os números são iguais, mas eles têm as mesmas características. Então, se eles têm as mesmas características, eles estão dentro do mesmo conjunto de objetos que eu vou contabilizar. Este é o ponto de partida. Eu estou repetindo a mesma operação para coisas semelhantes. Eu estou lendo e verificando se ele é maior. Lendo e verificando se ele é maior. Eu estou lendo e vou verificar. Lendo e vou verificar. Eu vou ler e vou verificar se ele é o maior que eu tenho. Eu vou ler e vou verificar se ele é maior. Eu vou ler e vou verificar se ele é maior. Quantas vezes? Eu quero 100. Só vou para 100 aqui. Pronto. Ao invés de, se eu quiser agora 50, se eu quiser 2 vezes 5, se eu quiser 50 agora, eu vou ter que somar isso aqui 50 vezes. E se eu fizer um laço, basta mexer aqui. Acabou. Entenderam? Vejam que eu não estou usando linguagem de programação, tá? Eu estou usando só uma abordagem de programação denominada programação estruturada. Ok? Então, o que a gente está falando é de fazer programas de forma estruturada. Beleza? Fala. Não.
perguntar, que aí é amor, mas como é que eu faço isso se tornar tipo 2 vezes 5, entendeu? Como é que eu isso para imaginar? Cabe em qualquer situação, entendeu? Tipo, não ser uma situação específica. Tá. Tudo bem. Tá, agora, o próximo passo, além de a gente falar de laços, é entender vetores. Porque se eu quisesse, né? Se eu quisesse Eu estava pensando uma coisa aqui, professor. Se são 10 números para ler, a gente está arbitrando que maior pode ser 0 e 1, né? Mas se a gente está querendo verificar só os números, então necessariamente o maior não deveria estar na codificação, porque a gente está dizendo que o maior pertence a um dos 10 números. Sim. Aí se a gente está dizendo que. Aí ele fez de um jeito aqui como se nenhum número for menor do que o maior, então o maior vai ser 0. Então tem que de todos os 10 números, o único número maior que seria 0. Se os 10 números fossem todos negativos, então o maior deles seria o 0. Mas aí ele está arbitrando um número maior. Não está entre os 10. Olha a pergunta. Mas se ele não está entre os 10 números, então ele Você está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma cadeira aqui que é desse jeito. Aí você está dizendo, existe uma cadeira diferente desse jeito? Aí você vai olhar todas as cadeiras e vai dizer, não, nenhuma é desse jeito. Então essa é a única. Se existir, troca. É isso que ele está fazendo. Tá? O resultado, a solução dele é para outro problema. Então deixa eu só repetir aqui para ver se ficou mais compreensível. Se eu leio 10 números, todos são negativos. No início da codificação, eu arbitrei que maior é igual a 0, então quando ele for exibir, ele vai exibir o maior. Sendo que esse maior, ele não estava na leitura dos 10 números. Entendeu? Mas como é que tu vai saber qual é? Aí é por isso que eu prefiro fazer leitura de 2 números arbitrários, quando ele for ler lá, e ele vai fazendo até contar 2 até 10. Não faz sentido. Porque só existe um maior entre os dois números. Por isso que eu não estou arbitrando. Eu estou dizendo que isso aqui está errado. Porque eu arbitrei. O certo é, pega um deles. E você vai pegar um de cada vez. Qual que você vai pegar primeiro? O primeiro. Pode pegar o último também. E ler de trás para frente. Mas tu vai pegar um deles e vai dizer, este é o maior. Porque senão tu está arbitrando, olha, eu quero algo que seja melhor do que o que eu tenho. É outra pergunta. Eu quero alguma coisa que seja melhor do que a que eu tenho. Aí você está dizendo, eu tenho isso. É uma solução para outro problema, não para este. Então, eu tenho este cara aqui, beleza. Então, eu quero um celular que seja melhor do que o meu. Então, eu estou dizendo, eu já tenho um, eu considero melhor. Tem algum melhor do que o meu? É outra história. Aí é essa solução aqui. O meu é melhor. Pronto. Tem algum outro que seja melhor? Vai ter que mostrar dentro das características. Aí soluciona. Mas nesse segundo da esquerda, quando o número dele é o maior, ele saberia que, considerando os negativos, ele saberia que menos um seria maior do que o outro? Não. Então, como está certo? Vamos olhar. Vamos pegar 10 números quaisquer. Tá? Eu não vou saber nenhum dos 10 números. Beleza? Até porque outra coisa, se eu está fazendo a leitura do maior e a leitura do número. Então são leituras de 2 números. Aí vai fazendo até contar 10 que é maior que o outro. Sim. Só que um estou chamando de maior. Sim, como está chamando. Eu podia fazer assim, ó. Leia número. Posso inverter isso aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Leia número e digo que num ou que maior recebe um número.
É a mesma coisa. Vamos testar. Vou testar desse lado aqui. Testar isso aqui. Tá? Tenho quantas variáveis? Quantas variáveis eu tenho? 1, 2, 3 variáveis. Ok? Então, eu vou colocar as 3 variáveis aqui. Certo? O que eu estou dizendo aqui? Que quantidade vai ser 1. Beleza. Até aí tudo bem? Não sei se está gravando. Né? Então, quantidade é 1. E agora? O que eu vou dizer? Leia a maior. Eu vou pegar um número qualquer. Diga um número. Qualquer número. 4. Eu estou dizendo que maior é 4. Quanto tem número? Isso. Aí eu vou lá. Leia número. Diga um número. 10. Aí eu vou verificar se número, que é 10, é maior, que é 4. Então, maior vai receber número. Então, maior, que é 4, agora está com 10. Pronto. Diga o número. Aí, eu venho para cá. Quant recebe quant mais 1. Então, quant é 2. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Quant é menor do que 10? É. Então, eu vou ler número 2. Se número, que é 2, é maior do que maior? 10? Não, não é. Então, quant recebe 3. Leia o número 6. Quant recebe quant menos 1. Ou quant mais 1, 4. E assim eu vou fazer. Entenderam? Sabe fazer lista? Então a gente vai transformar numa lista. Mas a gente vai começar pela melhor fase, que é botar num vetor. De qualquer forma, você vai ter que percorrer a lista e achar qual é o maior. De qualquer forma, vai ter que ler os 10 números e achar qual é o maior. Porque é muito cômodo para a gente colocar 10 números que eu sei quais são.
E uma coisa que vocês vão ter que aprender na cabeça: os dados não pertencem a nós. Os dados pertencem ao cliente. Então, eu não sei o que o cliente vai colocar. Está vendo? Eu não sei o que ele vai dizer. Eu sei que meu programa tem que funcionar com o número que ele disser. Por que eu já me antecipei e disse que esse aqui está errado? Porque ia aparecer alguém para dizer: e se forem só números negativos, professor? Ia ou não ia? Então, eu faço o errado para que vocês entendam que vocês podem cair num erro. E eu estou explicando por que vocês vão cair neste erro. E por que vocês... E como é que faz para não cair no erro. Não é que eu faço errado porque eu não sei. Eu faço errado porque eu sei. Tá? Então, vão ter mais situações erradas aqui. Pode acreditar. Eu posso colocar numa lista? Pode. Só que no nosso caso, nós temos 2 tipos de listas em AEB1. O que a gente chama de vetores e o que a gente chama de lista encadeada. Então, vetores vocês se lembram que uma variável é um endereço de memória? Então, que eu estou nomeando ela, e essa aqui é a minha memória. Eu disse isso no primeiro dia de aula. Que eu tenho uma memória e eu só coloco as coisas na memória. Só que para eu recuperar essas coisas e saber exatamente onde eu estou colocando, ao invés de usar o endereço de memória, eu vou dizer: olha, lá na casa do João. Você não diz quando vai na casa do João. Do João aqui, né? Você não diz assim: pai, eu vou lá na casa da minha namorada. Você não diz: eu vou na rua 98, quadra 30, apartamento 16. Você não diz isso. Você nomeou aquele endereço para a casa da namorada. É a mesma coisa. Ou casa do namorado. Ou você pegou aquela pessoa lá com RG número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e disse: aquela pessoa é meu amigo. É o Pedro, meu amigo. É a mesma coisa. Você pegou um endereço e disse que deu um nome para esse endereço, que é a variável, é o nome da variável. Só isso. Entenderam? Esta é a definição de variável. Você tem que pensar, toda vez que vai dizer assim: eu vou lá na casa do Pedro, eu vou lá na casa da tia Maria. É a mesma coisa. Você não vai dizer: eu vou lá na rua José Paranaguá 423. Então, os endereços de memória, eles são em hexadecimal. Eles são nomeados em hexadecimal. Ponto. Mas eu não preciso me referir a eles em hexadecimal.
eu dou um apelido para esse endereço hexadecimal, que eu vou guardar alguma coisa lá. Beleza? Tá? Então, só que, o que é que vocês vão ver? Que quem coloca em qual endereço não são vocês, é o compilador. Ele é que vai escolher qual é o melhor lugar de colocar, qual é o lugar que ele acha mais interessante colocar. Ponto. E se eu quiser forçar isso, e se esses caras são todos parecidos, têm a mesma ideia, eu posso colocar na ideia de vetores. Porque quando eu escrevo vetores, eu vou botar aqui de verde os vetores, tá? O que acontece? O sistema operacional ou o compilador, ele escolhe o ponto onde o vetor vai dar. Mas eu digo, a partir desse ponto, quantos elementos eu quero colocar. Então, se eu disser aqui, ó, vetor, eu estou só usando o vet, tá? Só para fixar a ideia de vetores, mas eu não preciso botar vet, tá? Vetor número de 10 posições, tá? Então, o nome do vetor, o nome é o quê? É a mesma coisa que isso aqui, é o endereço dele, é o endereço a partir de onde ele começa, tá? E a quantidade. Significa que a partir daqui eu vou ter 10 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, num vet de 10, é isso. Como a minha linguagem me garante, né, que vai estar um atrás do outro, um seguido do outro, eu não preciso dar nomes diferentes para eles. Basta eu dar índices diferentes para eles. Então, o primeiro cara é o vet num 0, o segundo cara é o vet num 1, o terceiro cara é o vet num 2 e assim sucessivamente. Tudo bem? Dúvidas? Não? Como é que eu faço para puxar um valor dentro do vetor assim? Do índice? Agora fica fácil. Veja, eu estou repetindo. Eu estou repetindo? Se eu estou repetindo, eu vou usar um passo. Então,
como é que eu preencho um vetor, né, com valores? Fácil. Então vamos supor que eu criei um vetor lá qualquer. Que eu guardo as temperaturas. Então, faça um algoritmo que registre e guarde as temperaturas de um mês do ano e apresente, vou fazer junto com vocês, tá? Então, não faça não, preste atenção aqui. E apresente a maior e a menor. Ora, quantos dias tem um mês? 30, 31. Quantos meses tem 28 dias? Quantos meses tem 28 dias? Todos. Alguns têm mais de 28, mas pelo menos 28 eles têm. Né? Então, olha, existe uma coisa que eu não sei. O que eu não sei? Quantos dias vai, no total, aquele mês tem? Bom, mas eu sei que no máximo eles têm 31 dias. Certo? Beleza, o que eu tenho que fazer? Olha lá. A variável quantos dias. Eu posso já colocar como 28, né? Porque todos têm 28. Não preciso, tá? Eu vou ler. Vou fazer logo bonitinho para vocês. Então eu vou ter um vetor chamado mês. Vou chamar aqui, ó, temperatura do mês. Certo? O que eu estou dizendo? Que eu tenho um vetor chamado temperatura do mês, onde eu reservei 31 espaços. 31 seguidos. Beleza? Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar lendo desse mês. Quantas vezes eu vou ler? Vai depender. Então, eu preciso saber quantos dias. Quantos dias tem um mês? Certo? Independente do vetor ter 31 posição, eu posso ler só 28. Não tem problema. Ok? Beleza? E eu tenho que ter um contador. Então, vou chamar de dia. Por que você está colocando 0, professor? É porque todo vetor começa com 0. Só por isso. Então, o que eu tenho que fazer? A leitura de todas essas
algoritmo que registra e guarda as temperaturas de um mês do ano, de um mês. Certo? Mas nós sabemos que um mês pode ter 28, até 28, até 30 ou até 31 dias. Então, quantos dias tem esse mês? Ah, tem 30, beleza. Tem 28, beleza. Certo? O que eu vou fazer? Enquanto dia for menor do que quantos dias,